bem-vindos ao Pod Aqui, o podcast da Aqui Capital. Eu sou Cristiane Dourado e serei sua apresentadora hoje, em que nós trouxemos 2 convidados mais do que especiais. Eles que são a nossa linha de frente no contato com o cliente, o responsável pelo saque, o gerente Adriano Rosendo e o nosso coordenador Erickson Pinho. Sejam muito bem-vindos. Primeiro eu quero agradecer vocês por estarem aqui, por abrirem esse espaço na agenda de vocês. E eu abro espaço. Quem é Adriano Rosendo? Primeiramente, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre o saque. É uma área muito importante da companhia que está sendo vista hoje com olhos diferentes. Isso me deixa muito feliz. Quem é o Adriano? O Adriano chegou faz pouco tempo. Eu cheguei em outubro de 2024, né, com a missão aí de fazer uma transformação no saque. Trazer novas ferramentas, mudar, inclusive, a percepção do saque dentro do grupo. Tenho 16 anos na área de gestão, né, dos 16, 10 comandando os saques. Né, minha última experiência foi na DASA, uma empresa da área da saúde, então eu não vim da área, né, financeira, não vim da área de consignado, então estou aprendendo muito. Mas quando a gente fala de atendimento, indiferente do segmento, ele precisa ser bem feito. Não seja a área de consignado, seja a área financeira, seja a área da saúde, a área de serviços, o atendimento tem que ser bem feito. Então, eu vim aqui para poder contribuir, né, aí com o atendimento do grupo. É muito bem colocado, né? O atendimento é sempre ali a linha de frente, é o cartão de visitas de todo segmento ali do mercado. Então, é sempre muito bom valorizar e mostrar um trabalho sendo bem feito, como está acontecendo aqui. E você, Erickson? Quem é Erickson? O que faz o Erickson? Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Erickson, 29 anos. Estou aqui no grupo desde 2023. Já estou com 6 anos de carreira em gestão, né, liderança. Já trabalhei em algumas outras financeiras também, não necessariamente no segmento de consignado, mas com cartão, com cobrança, enfim. Vim com uma missão de conseguir mudar o saque, né? Quando eu entrei era tudo muito diferente. Era uma coisa completamente diferente do que a gente conseguiu chegar hoje. E a ideia é que não pare, né? Eu sempre tenho uma frase que a gente gosta de usar no saque, né? Que a gente fala assim, se alguém perguntar onde a gente quer chegar, a gente não tem como responder, porque quem chega para e a gente não quer parar. Perfeito. É isso. Perfeito. Muito bem colocado, muito bem. Quando a gente fala em saque, acho que todo mundo entende. Qualquer pessoa falou saque, entende que é atendimento ao cliente. Mas mesmo que seja uma área muito reconhecida, é uma área também muito atrelada a um preconceito. Sempre tem muito preconceito voltado para a área do saque. Adriano, como você consegue definir aqui o atendimento ao cliente, ao saque? Qual a relevância dele para uma empresa, em específico aqui para Aqui Capital? Olha, o saque é uma área, como você falou, né, é uma área de custo, para falar a verdade, né? Mas estrategicamente ela é uma das áreas mais importantes. Por quê? Ela é a voz do cliente. A grande maioria das mudanças de processo de melhoria contínua vem das informações do saque. Perfeito. Né? Então, o que acontece? O cliente teve algum tipo de problema, ou até mesmo um elogio, né, para a gente entender se a gente está indo para a rota certa, o saque é a porta de entrada. Sim. Então, e muitas vezes a gente enxerga a reclamação como uma oportunidade de melhoria. Né? Então, é a voz do cliente. Então, em algum momento, a gente acabou ferindo essa jornada. Então, a partir do momento que ele entra em contato e a gente consegue contribuir, né, com a melhoria da jornada, a gente vai contribuir com os processos, né, novos processos, novas ferramentas. Então, assim, o saque ele tem uma relevância muito grande dentro das empresas. E não vai ser diferente aqui dentro do grupo. Né? Então, eu gosto muito dessa questão das oportunidades que a gente pega para poder levantar a grande maioria das mudanças aqui. Então, acho que desde quando eu cheguei em outubro, eu faço junto com o Erickson, junto com o time, porque eu falo que eu não faço nada sozinho, eu tenho um time excelente. Né? Então, a transformação ela foi acontecendo pegando essas oportunidades dos clientes. Então, o saque, a relevância dele é ser a porta de entrada. E sem o saque, assim, a gente não consegue saber como que a gente vai mudar a rota ou não quando for necessário. Perfeito. O saque é ali tanto a porta de entrada, em muitos casos, como é também ali o nosso medidor de qualidade do serviço que nós estamos entregando, ou do que a gente pode melhorar, ou do que já estamos melhorando para continuar esse processo de melhoria. Muito bem.
Você, Erickson, como você define ali o saque, especialmente o trabalho que você vem fazendo já ao longo desses 2 anos? Então, né, eu gosto de pensar que o saque, ele é a primeira experiência pós-venda do cliente, né? Sim. Então, depois que o cliente, normalmente, ele faz o contrato dele, ele já está tudo certinho, o saque, normalmente, vai ser sempre a primeira experiência pós-venda. Tenha o contrato finalizado ou não, né? O cliente, ele tendo alguma dúvida sobre andamento, procedimento, ele sempre vai buscar o saque. E aí eu gosto de pensar que o saque, na verdade, ele é um evitador de custos, né? Colocado. Porque a gente evita uma reclamação, a gente evita algum tipo de problema mais sério junto ao cliente, né? Fazendo esse atendimento prévio, né? Fazendo esse pós-venda com qualidade, né? Essa experiência do cliente sendo benéfica para ele gostando, não só o cliente, mas também o atendente tem que estar satisfeito para ele conseguir fazer com que o atendimento dele seja da melhor forma possível. Isso vai trazer uma imagem para a empresa de uma forma diferente, né? Quando você liga em algum lugar e o atendente te atende de uma maneira mais animada, de uma maneira mais solícita, isso passa uma mensagem do que a empresa prega, né? Do que a empresa acredita. Então, eu gosto de sempre pensar que o saque ele é a primeira experiência pós-venda do cliente e, assim, uma das mais importantes, quem sabe a mais importante. Perfeito, muito bem colocado. E tem um ponto que nem sempre é muito debatido, né? Saque não é reclamação. Saque é atendimento ao cliente. Então, às vezes, é uma dúvida. Exatamente. Entendeu? Respondendo aquela dúvida bem respondida, não vai ter um problema futuro. Então, é bem bacana abrir esse leque. Saque não é Cris, reclamação. 40% do que a gente recebe de ligação são dúvidas. São dúvidas simples, né, que a gente ali com muito carinho, muita presteza, a gente tira dos clientes. Mas o grande volume mesmo de ligações aqui do saque são dúvidas. São algumas informações que talvez no momento da contratação ficou faltando, a gente complementa ali para poder trazer uma experiência legal para o cliente. Só esclarecer as dúvidas. Exatamente. Muito bacana. Então, é um trabalho muito importante e que aqui o grupo ele fez questão de trazer para dentro de casa, né? A gente tem o saque próprio. Então, eu queria perguntar aqui até para o Adriano, por que o grupo e a Aqui Capital optou por trazer o saque para dentro de casa? No que isso é relevante? Olha, Cris, eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas que o saque era terceirizado, tá? Quando a gente fala do saque próprio, a gente tem uma questão, primeiro, de rotatividade, que ela é pequena, né? Porque quando você está dentro de casa, não só salários e benefícios são diferenciados, e a empresa tem isso. Então, é uma empresa que preza e prega, né, benefícios muito bem, né, estipulados para os nossos colaboradores. Informações sigilosas, né? A gente fala muito de informação sensível. A gente tem muitos dados, né? E hoje está muito fácil os acessos de hackers ou de outras pessoas para poder... Não que todas as empresas tenham... Toda empresa tem ali a sua parte de tecnologia, mas dentro de casa é mais fácil para olhar. Sim. Né? E a rotatividade, como eu falei, ela é menor. Né? Então, quando você terceiriza um atendimento, o custo de treinamento é mais alto, o custo de contratação é mais alto e a rotatividade é muito alta. Então, você não consegue criar conexão entre colaborador e empresa. Né? Então, acho que é muito legal essa parte da empresa focar em um saque próprio. Muito bom. Tem essa vantagem, então, da gente criar uma equipe interna, de ter ali essa menor rotatividade, de conseguir um controle maior ali das informações sensíveis. Mas que outro ponto você consegue colocar ali que é relevante de ter este saque dentro de casa? Acho que a velocidade na resolução dos problemas, porque está dentro de casa. Então, muitas vezes, a gente tem algumas solicitações que até talvez fuja do escopo do saque de tratar, mas por estar dentro de casa é mais fácil, porque a acessibilidade com as áreas é muito fácil. Ah, sim. Né? Então, isso contribui muito. Diferente se eu estivesse dentro de uma BPO que é terceirizada. Né? Então, muitas vezes, um ticket demoraria muito mais tempo para ser tratado, sendo que aqui, em alguns momentos, acontece de um telefonema, um WhatsApp rápido, a gente conseguir resolver. É uma coisa que a gente prega aqui também, essa questão humanizada, não só no atendimento, mas até internamente. Nossas equipes conversam muito entre si. E eu até gostaria de perguntar aqui para o Erickson, como é que funciona essa comunicação do nosso setor de saque, da nossa área de saque, com as demais áreas da Aqui Capital? Hoje a gente tem um relacionamento muito intrínseco com todas as áreas, né? Todos os setores.
E eu costumo dizer que o saque ele é o único que sabe de tudo, né? Porque a gente precisa saber, desde antes do cliente assinar o contrato, até depois dele ter recebido o valor na conta dele. Perfeito. O saque ele precisa saber como funciona cada um dos processos, cada um dos procedimentos. Então, hoje a gente tem essa conexão com as áreas, né? Essa comunicação com eles, de várias formas, né? A principal, né, que aí a gente usa hoje, obviamente, né, a gente vive na era da tecnologia, é um sistema que a gente tem, a gente joga todas as informações do cliente lá, qual a solicitação dele, e aí as áreas elas conseguem atuar diretamente dentro do sistema, né? E aí a gente tem um controle maior, garante que nenhum caso vá se perder, porque lá atrás, né, quando eu entrei, a gente usava muito e-mail ainda. Só que é muita coisa, né? O grupo cresceu muito. Então, se a gente ficar toda vez trocando e-mail, a chance da gente acabar deixando um cliente para trás era muito grande. A gente tinha um certo problema com isso, que hoje foi sanado através de um sistema que a gente tem, fica tudo registrado, a solicitação, os dados do cliente, a gente tem todo o histórico. Então, se o cliente liga para a gente hoje e daqui 2 anos ele ligar de novo, eu vou saber o porquê que ele está ligando hoje. E aí isso pode me contar uma história. Então, hoje ele ligou porque ele estava com dificuldade para assinar o link do contrato. Sim. Daqui 2 anos, eu sei que ele já não vai estar com dificuldade para assinar o link, né? Provavelmente ele vai estar ligando para falar sobre um refinanciamento, sobre uma nova proposta, alguma coisa nesse gênero. E aí esse sistema ele vai ajudar bastante, né? Que aí até por uma questão de segurança a gente vai verificar se é o mesmo telefone, se é o mesmo e-mail que está entrando em contato. Se não for, a gente já tenta fazer algum tipo de validação antes, né? Que um dos papéis do saque também é garantir essa segurança, né? Como o Adriano falou, não só de ataques cibernéticos, né? Mas a gente sabe que hoje a gente precisa tomar cuidado para não acabar perdendo algum detalhe ali e acabar vazando algum dado ali de sensibilidade. Perfeito, muito bem colocado. E até seguindo nessa nossa entoada aqui da conversa, tecnologia é um ponto muito importante. O Adriano, que vem aí de muitos anos de experiência ali no atendimento, já passou por diversas transformações tecnológicas ali. Imagino que no começo da sua carreira já era um pouco diferente do que é agora. Entregando a idade. Não vamos entrar em muitos detalhes. Mas, assim, a gente já vê tecnologia nova surgindo todo dia, pode-se dizer. Sim. E uma preocupação muito grande da Aqui Capital e do nosso grupo ali é que nós investir em tecnologia, tanto de segurança quanto de melhoria. Vocês conseguem ver isso no dia a dia de vocês aqui, essa tecnologia atuando, que é trazida pela empresa, atuando ali lado a lado com vocês? Olha, hoje o mundo está mais tecnológico. Eu acho que quando eu iniciei, né, alguns anos atrás, eu não tinha todas essas opções. Ele é 98, ele é Como 98. eu falo, eu sou 98. Mas brincadeiras à parte, no início a gente não tinha tantas inovações que a gente tem hoje. Hoje a gente tem chatbot, hoje a gente tem um canal de WhatsApp, que o WhatsApp é o futuro. Então, acho que o grande diferencial, inclusive, do nosso saque é a gente ter mais que um canal de atendimento. A gente tem um canal de voz, né, que dentro do canal de voz a gente também tem uma opção de URA, que ele acaba orientando o cliente até para, em alguns momentos de solicitações, não precisar nem falar com o humano. Já resolve rápido, né? Mas temos também a parte de WhatsApp. Então, recentemente implantamos uma ferramenta nova de WhatsApp, né, e que faz todo o controle e gerenciamento com chatbot um pouco mais inteligente, né, com mais opções, né, para o cliente, e que também faz essa organização, inclusive, das mídias sociais. Então, foi recente que trouxe. Então, acho que o caminho da empresa hoje é de crescimento tecnológico. Acho que não só a nossa empresa, mas como todas as outras empresas. O atendimento ele tem que ser o máximo tecnológico para o cliente ter facilidade e rapidez no atendimento. Sim. Acho que é um pouquinho da minha parte, assim, né? O Erickson já pegou a parte mais tecnológica, ele me apoia muito nessa parte, então eu sou sempre aquele que, assim, ele é meu consultor. Quando eu comecei já não era mais o Windows 2000, já estava um pouquinho mais avançado. Está revelando um pouquinho a idade aí. Tá. Mas ele tem mais facilidade com Sim, tecnologia. Mas eu imagino que, ao mesmo tempo que nós estamos investindo muito em tecnologia, a gente segue prezando por aquele atendimento humano, porque chegam algumas dúvidas que não dá, ou que talvez o cliente não consiga resolver diretamente ali com a tecnologia e que precisa ouvir uma voz humana. A gente também trabalha muito nisso com o treinamento, com a preparação dos nossos atendentes.
Erickson, como é que funciona esse processo ali do atendimento humano aliado à tecnologia? Como é o nosso treinamento? Como funciona isso na prática? Certo. Realmente, né, levando em consideração muitas vezes a faixa etária dos nossos clientes, né, muitas vezes eles vão se sentir mais à vontade com uma voz humana, com respostas mais humanizadas, e a gente, como você muito bem colocou, a gente preza muito por isso, né? Então a gente tenta de todos os modos não fechar o cliente na URA, né? Se o cliente ele tiver o interesse, seja por voz ou pelo WhatsApp, ele tiver o interesse de falar com um atendente humano, ele vai conseguir, né? Ele vai conseguir seguir os passos ali e vai acabar caindo para um dos nossos analistas. Falando da preparação que a gente dá para os nossos analistas, né? Além da questão técnica, né, que hoje a gente tem o maior treinamento de todo o grupo, ele é o treinamento de saque, né? Ele tem 6 módulos diferentes que ele passa por, como eu disse, né, o saque ele tem que saber de tudo. Então ele passa por toda a esteira, ele aprende todo o processo, como funciona o contrato, desde o início, tudo certinho, até os assuntos mais intrínsecos ao saque, né, que aí é mais técnico, como que faz um registro de um atendimento, como que eu vou falar com esse cliente, aonde eu vou buscar essa informação. A gente prega muito também a importância do como eu vou atender esse cliente, né? O que eu posso falar para ele, quando eu vou falar para ele, qual tipo de informação que é pertinente eu estar passando ali para ele, como, né? Porque é o que eu sempre digo assim, a gente não vai atender igual os clientes, até porque a gente atende a nível Brasil, né? Então a gente tem parceiros no Brasil inteiro e a gente sabe que a linguagem, né, o português do Brasil, ele é muito vivo, né? Existem palavras que existem em certa região, em outras não, né? Vou dar um exemplo básico assim. No Rio de Janeiro, eles usam muito a palavra contra-cheque, né? Contra-cheque. Aqui em São Paulo, a gente já não fala tanto contra-cheque. A gente até sabe o que é, mas a gente fala mais o quê? O lerite. Então, assim, a gente pede para o analista se adaptar, para ele entender quem ele está falando, dependendo da idade, né? Porque, às vezes, se a gente fala de uma forma muito formal, né, uma coisa muito técnica, o cliente pode não entender. Então, a gente prega muito essa do humanizado, né? A gente tenta deixar um padrão no atendimento, mas, como posso explicar, o meio do atendimento, né, a passada da informação, da tirada da dúvida ou do acalmamento do cliente, a gente deixa muito livre para o analista, né? Até porque não tem como roteirizar isso. Se eu roteirizo isso, fica robótico. Não tem um script pronto, né? Até porque Exatamente. a gente não consegue prever a pergunta. Exatamente. Então, a gente tenta deixar bem livre para o analista conseguir entender, entrar na dúvida do cliente, né? É isso que a gente fala, entra na dúvida do cliente, entende o que o cliente está te perguntando e baseado no como ele está falando com você, você vai trazer a resposta para ele. Tem cliente que não gosta de ser chamado de senhor e senhora. Tem outros que não abrem mão disso. Isso. Então, entra muito nesse detalhe do entender como o cliente está se comunicando comigo para eu conseguir transformar isso num atendimento onde o cliente vai se sentir à vontade, seguro e satisfeito no final. É personalizar o atendimento conforme o cliente gosta, né? Eu falo Perfeito. muito que trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, é um pouquinho clichê, mas trate as pessoas como elas gostam de ser tratadas. Sim, muito A gente bem. coloca muito isso na nossa humanização do atendimento. É bom, é aquela coisa, cada pessoa é uma pessoa, não é um Exatamente. número, não é uma pessoa. É isso. Bem Exatamente. colocado. Quem me liga aqui não é o contrato 300, 200, 100, né? A Dona Maria, é o senhor José, é o Felipe, é o Gustavo. Então, a gente tenta tomar esse cuidado. Perfeito. E como é que esse trabalho da tecnologia aliado com essa humanização funciona para fidelizar os nossos parceiros? Qual é o resultado dessa nossa união de tecnologia e desse atendimento humanizado? Olha, eu sempre acredito que, assim, a partir do momento que você faz um atendimento humanizado, você consegue resolver o problema, né, como o Erickson falou, né, o cliente é a primeira experiência dele. Então, a primeira experiência ela tem que ser uma experiência positiva, que é a partir desse momento que a gente fideliza, né? Porque uma pessoa para falar mal de um produto, ela fala para 10 pessoas. Sim. Mas para elogiar é muito difícil. Exatamente, é verdade. Né? Então, para que a gente consiga fidelizar nosso cliente, para que fidelize com o parceiro, porque querendo ou não, a gente fideliza cliente e fidelizou cliente, fideliza parceiro automaticamente. Porque ele vai falar, poxa, fui no parceiro,
Fui muito bem atendido. Na minha primeira dúvida, também fui muito bem atendido? Beleza, continuou. Perfeito. Né? Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado na hora de passar as informações e ter a resolutividade a mais rápida possível. Sim. Então, o que vocês consideram que é o diferencial no atendimento da Aqui Capital? Acho que essa humanização que a gente coloca, ela é bem diferente, né? Porque normalmente, né, fazendo pesquisas e fazendo alguns testes, até porque a gente já foi clientes de outros bancos, a gente conhece outras financeiras, os atendimentos ou eles são muito técnicos, ou eles são muito amarrados no processo, e até voltando alguns passinhos para trás, né, a maioria deles são todos terceirizados. Né? Então, às vezes, falta uma alçada, então a gente pede, vou abrir um protocolo para o nível 2, enfim. Hoje aqui a gente tem muita alçada em várias demandas do grupo, né? Então a gente consegue ser mais resolutivo, a gente consegue ser mais assertivo, e eu acredito que, como o Adriano bem disse, né, por estar aqui dentro, a gente conhece de fato do que a gente está falando. Quando a gente terceiriza, a gente está terceirizando para uma empresa que não é do nosso ramo. Sim. É uma empresa de atendimento. Só que aqui a gente tem um atendimento dentro de uma financeira. É completamente diferente. Tanto eu como o Adriano, que já trabalhamos com terceirizadas, a gente, assim, é outro mundo. Tanto para tempo de resolução, tanto de forma de atendimento, tanto de comunicação interna. E a gente tem mais confiança, né? A gente passa isso para os analistas, eles são mais confiantes para passar qualquer resposta para o cliente. Né? Porque quando a gente fala que se a gente fosse um terceirizado, a gente ia ficar assim, a gente ia ter que mandar a resposta para o líder passar para o cliente passar lá internamente. Então, a gente já elimina todo esse intermediário. Acho que isso acaba fazendo com que o nosso atendimento seja mais rápido. Né? Hoje, a gente está aí com um nível de atendimento que a gente consegue atender todos os nossos clientes. Então, ligou aqui, a gente atende exatamente por isso. Porque o cliente ele não tem a necessidade de ficar ligando mais de uma vez. Ele liga uma vez, a gente consegue resolver, passa o tempo de tratativa para ele, a gente resolve e aí ele não liga mais. Então, assim, e é o que o Adriano falou sobre a questão da fidelização. Para o parceiro, né, e aí a qualquer nível do parceiro, isso é muito benéfico. Porque quando ele for ligar lá, olhar o contrato daquele cliente e falar, putz, agora já está com uma oportunidade aqui, teve um aumento de margem, não sei o que, está com uma oportunidade da gente fazer alguma coisa diferente aqui, o cliente, lembrando que o atendimento foi bom, ele não vai pensar duas vezes. Ele vai falar, nossa, não, vamos fazer de novo porque eu gostei. Gera uma confiança, né? Exato. Vou ter um retorno quando eu tiver uma dúvida ou quando eu precisar de uma ajuda. Muito bom. E como é que vocês, ali que estão na gerência, na coordenação desse atendimento, como é que vocês garantem, quais são as medidas que vocês tomam para garantir que o cliente seja bem ouvido, seja respeitado, que esse atendimento esteja funcionando? Olha, a estrutura do saque, né, ela teve uma transformação, né, nos últimos meses. Então, eu como gerente, no início, era uma parceria muito grande, não deixou de ser ainda, mas era mais eu e o Erickson aqui olhando o time. Então, a gente aumentou o time, né, para poder dar vazão nos atendimentos e atender. Então, hoje, se o cliente ligar, agora vai ser atendido, não vai ficar em fila de espera. E, para isso, né, a gente tem que mudar a estrutura. Então, cresceu a estrutura, cresceu pessoas, cresceu também o time de gestão. Então, nós temos ainda abaixo de nós 2 líderes, né, que são, né, como é segmentado o atendimento, mas eles fazem ciclos de monitoria, né, com todos os atendentes, fazem um acompanhamento também em piso, né, para poder garantir que o atendimento está sendo passado da melhor forma, com qualidade e da forma humanizada que a gente desenha, né, e que a gente espera. Então, a gente tem esse controle, né, de entender o que o atendente está falando para o nosso cliente. Então, a gente faz rodadas de monitoria, feedbacks pontuais. Então, a gente tem um ciclo todo mês, né, de 3 monitorias para cada atendente, fora as partes de recados e reciclagens que a gente acaba fazendo internamente, porque os processos mudam a todo momento. Ou abre uma tabela nova, um convênio novo que está abrindo. Então, essa velocidade de comunicação entre o nosso time ele é muito grande. Né? Então, isso facilita bastante para garantir a qualidade do atendimento. Perfeito, muito bem colocado. E agora entrando um pouco na questão do perfil do atendente, porque é literalmente quem está ali na nossa linha de frente, pegando as ligações, respondendo as mensagens.
Você já comentou aqui um pouquinho com a gente que nós temos um extenso treinamento, um treinamento bem completo, Sim. justamente para auxiliar os nossos atendentes a conseguirem responder todas as questões. Mas eu gostaria de pedir para vocês aqui, me expliquem um pouco melhor como é esse treinamento. O treinamento, né, como eu disse, ele é o mais completo que a gente tem na empresa, para não falar que é o mais extenso, né? É o mais completo que a gente tem na empresa hoje. A área do treinamento, então, ela vem aqui, né? O treinamento é feito diretamente aqui no SAC, porque a gente tenta emergir o analista novo dentro da nossa realidade. Então, ele faz o treinamento, quando termina o treinamento, ele fica de escuta, quando o treinamento vai voltar, ele volta para a sala para o treinamento de novo, porque aí a gente vai meio que, né, são 6 módulos e a gente vai fazendo isso em partes. Então, treina um pouco, fica de escuta para ver o que ele acabou de escutar, né? Então, assim, vi ali que onde eu consulto a margem. Então, vamos colocar ele ali no meio da operação para que ele veja, de fato, o sistema funcionando, né? Além disso tudo, depois tem uns testes práticos, né? Como se fosse uma prova técnica mesmo. Então, a gente coloca o analista num computador, ele loga, ele começa a mexer, a gente passa, o treinador, na verdade, passa as instruções. Preciso que você veja tal informação do contrato desse cliente. Aí ele tem que ir lá, clicar, ver. Se tiver com alguma dificuldade, a gente volta mais uns 2 passos para trás, explica de novo. Porque quando a gente fala do atendimento, realmente a gente tem muita preocupação com a qualidade que a gente está mandando para a linha. Né? Então, como o Adriano falou, a gente hoje crescemos o time, né? Eu sou uma prova disso. Então, quando eu entrei na empresa, na verdade, eu entrei como um auxiliar administrativo, subi para supervisão, agora subi para coordenação. Então, a gente prega muito isso dentro do SAC, né? Porque é uma cultura do grupo, é uma cultura da empresa. Os supervisores que a gente tem hoje abaixo de nós, eles eram analistas. Então, os 2 que a gente tem hoje, eles eram analistas. Então, eles já subiram da PA, já vieram ali com conhecimento técnico, tudo certinho. E eu acho que isso é uma outra vantagem em se ser interno. É mais fácil culturalizar a cultura da empresa. É isso. Né? A gente prega o que a empresa acredita, no que a empresa gosta, como que funciona. A gente tenta aplicar isso no nosso dia a dia sempre, para o analista também replicar isso nos atendimentos. Então, a empresa ela tem a filosofia dela muito bem clara, né? Que são pessoas. Cara, valoriza as pessoas, não são números, são... Todo mundo aqui, né, é uma engrenagem, isso é dito pela diretoria. Né? A diretoria fala, se você aperta um botão aqui dentro, cara, você tem muito valor aqui dentro. Né? Independente do nível, de hierarquia, independente do que você faça aqui dentro, você está colaborando para que o relógio continue funcionando. Exatamente, muito bem colocado. Eu concordo aqui. A nossa filosofia são pessoas e nos mais diversos níveis ali de colaborador. Sim. Todos são muito valorizados. E a gente tem realmente um treinamento muito completo para todas as áreas. A gente pontua muito isso, que o nosso treinamento está disponível para quem está entrando na empresa, para quem já está na empresa e precisa ali de uma reciclagem, precisa aprender uma coisa nova. Nós estamos sempre ali, nosso time de treinamento muito completo, está sempre ali para dar aquele auxílio. Mas ainda antes do treinamento, tem o perfil do atendente que vai ser ali escolhido. Sim. O que é buscado numa pessoa que vai entrar no atendimento? Quando ele está ali pleiteando uma vaga para o atendimento, quais são as características ou as habilidades que são relevantes? Olha, eu sempre confiei muito... a gente fala que não tem uma fórmula secreta, né, para poder fazer contratação, mas a gente tem alguns feelings, principalmente o Erickson, quando a gente vai fazer a contratação, a entrevista, né, com os candidatos. Acho que a primeira coisa é a comunicação. Tem que ter uma comunicação boa, tá? Muitas vezes não é nem a questão da experiência, né? Porque a gente tem gratos talentos aqui primeiro emprego que estão aqui. Sim. Então, acho que dentro da cultura da empresa, de pessoas, tem espaço para todos. Então, a gente teve grandes sucessos aí de algumas pessoas. Inclusive, um dos nossos supervisores é o primeiro emprego dele. Muito legal. Então, a gente preza muito essa questão da comunicação e a questão também de ter a empatia. Né? Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre empatia, mas na hora que a gente está fazendo a entrevista, a pessoa fala muito sobre a vida dela, né? Muito dos planos dela, qual que é o plano dela para o futuro.
Né? Então, acho que nesses detalhes que você acaba pegando, poxa, ele vai ter uma carreira promissora aqui, porque o propósito dele vai de encontro com o propósito da empresa. Eu falo que a gente tem que ter propósito para as coisas. Sim. Senão não adianta. Então, o Erickson fez muitas entrevistas, assim, para falar a verdade, acho que é 80%, até um pouquinho mais hoje do quadro que está aqui. O Erickson é responsável. Eu não mereço tudo isso. Bom, assim, Cris, quando a gente faz o processo, né? Tanto eu, o Adriano também faz alguns, agora os meninos, os supervisores, eles também estão fazendo. A gente sempre prega o que o Adriano falou, né? A gente passa a ideia não existe uma fórmula mágica. A gente tem uma diversidade enorme no SAC, enorme, enorme, enorme. Tem gente de todas as idades, desde 18 até 50 anos, a gente tem uma galera aqui. Então, assim, entre vários outros mais clichês, né? Tem homem, mulher, tem todos, não são todos aqui de São Paulo, tem gente que vinha de outros estados, a gente consegue adequar, mas porque são características que a gente coloca assim, né? São os feelings que o Adriano falou. Então a gente vai ver se a pessoa ela tem um perfil de paciência, um perfil didático, né? Porque muitas vezes, como a gente já disse, o cliente ele vai ter uma idade um pouco mais avançada, então vou ter que explicar para ele como que ele faz para desbloquear o cartão dele no celular. Então, às vezes, delega um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de paciência. Essa questão que o Adriano falou, né, de ter um objetivo claro, uma vontade de crescer, é uma coisa muito importante que a gente avalia na entrevista, porque é a metodologia do SAC. Né? A gente quer pessoas que queiram crescer junto com o SAC. Né? E eu sempre digo para eles assim, cara, eu vou tentar trabalhar vocês para que vocês sejam profissionais excepcionais. Para que vocês cresçam, sejam aqui dentro do grupo, que tem muita oportunidade, ou seja lá fora. Né? Tem vários casos de pessoas que trabalhavam aqui com a gente, saíram porque estudavam numa outra área, estavam fazendo um outro tipo de curso e hoje estão super bem. Né? Hoje são enfermeiros, aí tem um que virou policial também, passou no concurso. Bacana. Então a gente tenta dar esse apoio, né? A gente não rotula ninguém e a gente sempre tenta buscar essa vontade do desenvolvimento. Né? A gente gosta de fazer o processo de desenvolvimento. Então, assim, se a pessoa, na entrevista, ela se mostra muito fechada ou acha que é a dona da verdade, né? Já trabalho tanto tempo com atendimento, já sei tudo. Não sabe. Sim. Ninguém sabe, né? O Adriano não sabe, eu não sei, ninguém sabe. Então, cada um sabe um pouquinho. Sim. E aí a gente vai juntando para conseguir, mais uma vez, né? Sendo repetitivo, mais uma vez fazer o relógio funcionar. Exatamente. E aquela coisa, mesmo que você sabe, tem sempre mais para aprender ali no mercado. A gente está no eterno desenvolvimento. Exatamente. Eterno desenvolvimento. E é muito bacana isso que vocês trouxeram da cultura da empresa, né? Nós temos essa cultura de elevar internamente, nós queremos que quem está aqui dentro cresça com a gente, Sim. ao mesmo passo que a gente cresce em parceria ali com os nossos parceiros que estão na linha de frente realizando as vendas. Mas aí, dentro dessa cultura da empresa, de valorizar as pessoas, de crescer internamente, como é que funciona a rotina? Como é o dia a dia do SAC? A loucura! A rotina do SAC é bem doida, né? A gente fala que o SAC, por ele fazer de tudo, né? Conhecer de tudo, ter uma multicanalidade, porque hoje a gente não tem só o time de voz, né? A gente tem o time de voz, a gente tem o time de WhatsApp, a gente tem o time de mídias sociais, o time de e-mails. Então, assim, e todos respondendo mesmas perguntas, muitas vezes clientes diferentes, com didáticas diferentes, né? Com culturas diferentes. Então, o dia a dia do SAC ele é um dia a dia bastante corrido. Sim. Mas ele tem uma parte muito importante que é a sinergia que a gente tem entre liderança, time, né, principalmente nessa parte de comunicação. Então, todos os dias a gente faz uma rotina de alinhamento do que vai ser o dia. Né? A gente faz o alinhamento, inclusive, do fechamento, de como foi o dia, como foi o fechamento da semana. Exatamente. Como que a gente programa a nossa próxima semana. Né? Então, não só a rotina do dia a dia, mas também a gente causa algumas reflexões. Porque, querendo ou não, como o Erickson falou, esse desenvolvimento, ele vem muito... Primeiro que eu falo que o desenvolvimento é um convite. Né? O desenvolvimento é um convite, então tem pessoas que vão querer, dependendo do propósito delas.
Né? Então, a gente tem a obrigação, inclusive, cívica na parte de desenvolvimento das pessoas. Então, todo final de mês, a gente também faz uma ação, né, de reflexão, falando sobre alguns temas muito relevantes que não é só da empresa. Ele agrega na empresa, mas também agrega na vida pessoal do colaborador. Então, a gente tem um time muito comprometido. Então, acho que é um orgulho que a gente tem disso. Sim. Né? Mesmo esse dia a dia bem corrido, mas é um corrido que a gente fala não de uma forma negativa, de uma forma positiva. Então, você pode passar a qualquer momento na operação que você vai ver o pessoal ali engajado, você não vai ver as pessoas cabibaixas. Então, assim, o próprio grupo já proporciona coisas muito boas. Sim. Né? Eu acho que sexta-feira a gente teve a festa junina aí, tá tendo o evento, e é tão gostoso porque é aberto para os colaboradores e é uma enxurrada de elogios. Sim. Então, a cultura da empresa ela contribui para que, por mais que o dia a dia seja corrido, mas ele é leve. Satisfatório, né? Ele é satisfatório. Esses points que a gente faz para definir estratégia de dia, de semana, de mês, trimestre, semestre, do ano. Então, a gente sempre gosta de envolver, né? Não é uma decisão, mas foi assim que foi decidido e pronto. Não, a gente é mais político, né? A gente é mais democrático, então a gente busca a informação, a gente senta ali com alguns pontos focais que a gente tem na operação, né? Pessoas de muita confiança, pergunta o que está acontecendo, o que eles estão atendendo, o que está caindo muito, porque apesar da gente ter a informação no sistema, é bom ouvir, né? Então vamos ouvir, vamos pulverizar, vamos dar a oportunidade da pessoa falar, assim que a gente acha talento, dando a oportunidade para a pessoa falar também, e aí a pessoa vai falar para a gente, tá pegando isso, tá pegando aquilo, e aí baseado nessas informações a gente toma as estratégias. Então, já tem muito tempo, né, que eu faço alguns acompanhamentos, então a gente já sabe como que é o volume de cada mês, mais ou menos. Então esse mês vai bombar, esse mês tal convênio vai aumentar a margem, então a gente tem que estar preparado aqui que esse mês vai pegar aqui. Vira todo mundo para atender tal coisa, vira todo mundo para lá. Mas, como eu no começo falei, né, a brincadeira que é loucura, porque né, é um dia a dia corrido, a gente tem que garantir ali que o nosso cliente ele vá ser atendido no final das contas, mas é muito satisfatório, né? Quando termina o dia, a semana, o mês, o trimestre, o semestre, o ano, a gente olhar para trás e falar, deu certo, funcionou, exato. Nossa, então assim, hoje quando a gente olha comparativos do saque, a gente consegue identificar que o saque ele só melhorou, né? Ele não teve um momento de ascensão, teve a maturidade, depois ele declinou. Não, ele ascendeu, aí ele mantém uma maturidade, depois ele ascende de novo, e isso é muito satisfatório, não só para a gente quanto líder, né? Mas também para o analista. A gente passa isso para eles, né? Então a gente gosta de fazer uma reunião mensal com eles para passar uma mensagem de agradecimento, de falar que nada disso é possível sem eles, porque é a verdade. Né? A engrenagem principal desse relógio no final do dia são os analistas, né? Porque eles que estão ali. Então, por mais que eu, Adriano, os supervisores, enfim, qualquer pessoa traga qualquer tipo de estratégia, esteja à frente de qualquer tipo de decisão, quem está lá na ponta são eles. Né? Então, a gente tenta ter essa confiança e passar o peso para eles mesmo da responsabilidade e das conquistas que eles fazem também. Perfeito. É um trabalho feito a várias mãos. Né? Então, como o Erickson comentou, a ascensão do saque ela tem assim, muito do que a gente trouxe, né, de conhecimento de mercado, mas a gente também tem áreas aí que são essenciais para o crescimento e a visibilidade do saque. Então, a gente tem um marketing aí que a hora que a gente precisa de algum apoio, principalmente um evento, né, alguma solicitação de um café, alguma coisa para poder agregar para os nossos analistas, o marketing está aí. A área de treinamento, com muito carinho, criou um módulo de saque, né? Então, quando a gente entrou aqui, não tinha um módulo específico para saque. Sim. Então, a área do time do Landim também muito colaborativa, as áreas operacionais das esteiras, a mesma coisa. Então, assim, uma coisa leva a outra. Como eu falo, sozinho a gente não consegue. Sim. Né? Então, a engrenagem ela precisa funcionar e todas as áreas são importantes. RH, com as solicitações, quando a gente precisa também. Então, assim,
cada área aqui tem sua importância para o crescimento do saque. Sim. Sim. Né? Então, eu agradeço muito, né, do período que eu estou aqui, essa parceria que a gente tem, que foi uma construção árdua, né? Porque, como eu falei, eu vim para cá com uma missão, e o Erickson comprou o meu sonho, que eu falei que é um sonho que a gente tem. E a primeira coisa era a mudança de percepção. Sim. Né? Não adianta você ter toda a tecnologia, ter todos os aparatos, se a percepção ela é negativa. Então, acho que o primeiro trabalho que a gente teve que fazer foi a mudança de percepção. Muito bacana. E a gente consegue ver o resultado desse seu sonho se realizando aqui, viu, Adriana? Muito bacana. E como é que... Vocês até pontuaram, recentemente nós tivemos a festa junina dos colaboradores, que foi muito bacana. E é um grande evento, é uma coisa da cultura da empresa de Sim. proporcionar, não grandes eventos, mas proporcionar grandes momentos para os nossos colaboradores. Seja num café da manhã, que a gente proporciona aqui, ou num grande evento como foi a festa junina. E como, na visão de vocês dois, isso impacta no atendimento? Acho que totalmente, né? A filosofia da empresa, ela vai trazer o dia a dia do funcionário, né? Então, eu costumo, até nas entrevistas eu falo, né? Eu brinco falando que a empresa é muito festeira. A empresa gosta de fazer uma festa. Qualquer coisa é festa, é comemoração, é pra cima, enfim. E por mais que a gente saiba, né, que quando a gente fala de saque não é uma coisa tão assim, igual uma vendas, né, que vendas é fogo na roupa, é vamos para cima, não sei o quê. Por mais que haja essa diferença, né, mas aqui no saque a gente prega muito para que o analista ele sinta que ele está num lugar diferente. Né, para que, como o Adriano falou, para que ele não fique ali na posição de atendimento dele, cabisbaixo, triste. Mais uma vez, que ele tenha prazer em acordar e vir trabalhar. Né? Porque às vezes a gente tem até aquelas piadas na internet, os memes falando, né? Ai, não queria levantar da cama, que não sei o quê. Ai, tem que trabalhar, a vida adulta é muito difícil. Então, a gente tenta tirar esse peso de alguma forma, né? Claro que aqui dentro, tudo muito profissional, tudo muito acompanhado, tudo muito assim, mas a gente tenta sempre dar uma quebrada com esses momentos. Como eu disse, todo mês a gente gosta de parar um pouquinho. Passa o recado, agradece, faz um tipo de comemoração, passa um vídeo motivacional, alguma coisa, para mostrar para eles que, cara, não é só trabalho. A gente está preocupado com outras coisas também. A gente está preocupado com o bem-estar deles, a gente está preocupado... Então, assim, você quer ver acender um monte de luz vermelha aqui, é a gente achar que alguém está mal. A gente desce, todo mundo... Tanto eu como a Adriana, a gente é acessível, a gente não é aquele tipo de gestor que, não, eu sou coordenador, ele é gerente, a gente não fala com o analista. Longe disso, até porque a empresa não acredita nisso. Exatamente. Né? Então, a gente é super acessível, a gente conversa, a gente troca ideia, seja sobre trabalho, às vezes, né, um pouquinho antes do dia começar, um pouquinho antes do dia terminar, um pouquinho de vida pessoal das pessoas, não sei o quê, hoje eu vou não sei na onde, vou ver um show, vou num jogo, a gente acaba dando uma comentada, e isso traz para que eles se sintam mais presentes na operação. Né? Eu sempre digo para eles, a gente passa mais tempo aqui do que em casa. Né? Então, eles têm que se sentir à vontade aqui dentro também, e isso vai refletir diretamente no atendimento deles. Isso vai trazer para eles uma confiança, uma leveza no atendimento que vai fazer vai fazer a total diferença no jeito que eles vão lidar com a reclamação do cliente. O cliente vai entrar bravo, né? Mas o analista ele vai estar calmo. Então, a gente tem que puxar o cliente para a mesma sintonia e não deixar o cliente levar a gente para a sintonia dele. Perfeito, muito bem colocado. E você, Adriano, também enxerga essa leveza? O atendente feliz, ele tem um atendimento de qualidade. É o que o Erickson falou. Poxa, já pensou se tem aquele clima pesado, uma gestão pesada, eles não enxergarem a parte de desenvolvimento? Isso acaba refletindo no atendimento. Sim. Quando você comentou, né, da festa junina, nossa, a preparação, assim, a semana antes, que antecedia, a galera tava... A 1000 por hora. Assim, 1000 por hora. E foi incrível. Então, a empresa é festeira, assim, dentro do que ela pode fazer, e eles reconhecem muito. Sim. Isso, e é o diferencial da empresa. Acho que é um super diferencial, porque a gente quer cuidar, sim, dos nossos clientes, mas para a gente poder cuidar dos nossos clientes, a gente precisa cuidar dos nossos funcionários. É isso. Para cuidar de dentro de casa também. Né? Só fazer um parêntese sobre a festa junina. Sim.
Pessoal, rei do milho, tá? Isso aqui foi o rei do milho, tá? Na festa. Verdade, gente. Parabéns ao nosso rei do milho. Além de gerente do saque, é rei do milho esse cara aqui. E vou ficar com esse título até o próximo Até ano. o ano que vem. Vai ser bicampeão, ano. vai ser bicampeão. Desafio aí, quem que vai tirar meu título ano que vem? Inclusive, Rei do Milho é um exemplo muito claro justamente dessa cultura de acolher, de ser uma segunda casa. Sim. Porque todos nós passamos muito tempo dentro do trabalho, é a natureza da vida. E aqui o nosso Rei do Milho, como você se sente fazendo parte justamente de um lugar em que acolhe, entendeu? Em que quer o seu bem-estar e o bem-estar dos seus colaboradores ali. Olha, quando eu fiz a minha entrevista, que não foi poucas, né, eu tive o prazer de conversar com a Tamires, né, que é a superintendente da parte operacional, conversei com os diretores, assim, uma conversa muito gostosa. Quando você escuta a história de vida deles, a trajetória profissional deles, aquilo é inspirador. Então, eu vim muito de encontro com o meu propósito. Acho que, assim, não só os objetivos, mas o propósito. Então, a gente tem que ter um propósito na vida. Então, eu sempre fui da parte de gestão, eu tenho esse prazer de fazer a gestão de desenvolvimento. Não é só a gestão para trazer tecnologia ou mudança, né, mas sim de ter um cuidado com a pessoa. Então, quando eu escutei as histórias inspiradoras, né, dos nossos diretores, dos nossos surpreendentes, então isso veio muito de encontro com o meu propósito. Então, eu falei, não, estou entrando no lugar certo. Né, que eu sei que ali eu vou conseguir fazer a diferença. Né, porque eles fizeram a diferença na vida de alguém. E a coisa mais gostosa que tem é a pessoa levar um pedacinho seu para casa. Exatamente. Tem vezes que chega na segunda-feira, alguém fala assim, Adriano, eu lembrei de você porque você fez um comentário e eu estava rindo sozinho. Eu lembrei do Erickson porque aconteceu tal coisa. Então, assim, não é um clima pesado a ponto de falar, putz, graças a Deus eu não tô lá. Ou como o Erickson falou dos memes, poxa, eu vou ter que levantar para ir. Não. É gostoso. Tanto que eu cheguei na segunda-feira e o pessoal falando, olha lá o Rei do Milho, olha lá, chefe. Foi a gente e tal. E assim, isso para mim é gratificante. Porque é o retorno de tudo que a gente faz. Exatamente. Acho que no final do dia é por isso, né? Aí Acho você que vai no embora final, leve. uma pessoa que ela decide trabalhar com gestão é por isso, sabe? É pelo pedacinho nosso que a pessoa leva para casa, leva no coração, leva para a vida. Então, da última empresa que eu saí, às vezes eu recebo algumas mensagens de alguns ex-operadores meus agradecendo ainda, sabe? Então, tem 3 anos que eu saí da empresa, aí tem analista meu falando, me formei, terminei a faculdade, obrigado, se não fosse você, eu não teria nem começado. Eu imagino o quão gratificante é realmente ter essas expressões de afeto. Sim. Que vem ali. Mas nessa entoada, vocês recebem afeto tanto ali do lado dos colaboradores que estão atuando com vocês, como de clientes Sim, também. Vocês conseguem contar pra gente uma experiência que marcou vocês ali no atendimento? O grande Seu Paulo? Seu Paulo. Seu Seu Paulo. Paulo. Seu Paulo é gente boa demais. Gente boa. O São Paulo é uma das pessoas de melhor qualidade que eu tive o prazer de conhecer na minha vida. E foi tão engraçado que assim, a gente estava numa reunião, né, de diretoria e o cliente foi fazer um atendimento presencial. Sim. Né? E aí quem estava lá? Gerente e coordenador do saque. Ele estava na recepção. Perfeito. Falava, poxa, tem um senhor aqui, o senhor Paulo. Sr. Paulo. Incrível, senhor Paulo. Ele está com dúvida sobre como baixar a fatura dele, né? E, poxa, ele se deslocou da casa dele, né? Porque ele viu o endereço, foi até a nossa filial. E eu falei, vamos fazer esse atendimento com ele. Vamos proporcionar para ele a melhor experiência. Então, a gente entrou na sala, o Erickson pegou um café, pegamos uma água. E o São Paulo, como a gente fala, a gente tem um perfil, né, principalmente em INSS, de pessoas, né, que têm um pouco mais de dificuldade com tecnologia. Sim. O que nos deixou assim, felizes, inclusive, de coração quente, assim, não foi um problema causado nem por parceiro, nem pelo saque, por ninguém. Foi uma questão de tecnologia mesmo. Foi uma questão de dúvida, né? Que a gente falou no começo. Às vezes o atendimento do saque é só dúvida. Só tirar uma dúvida ali. E o Erickson, com toda a perspicácia dele, porque ele entende mais de tecnologia, né? Ele falou, olha, eu não estou conseguindo baixar minha fatura. Poxa, o Erickson foi lá, desinstala o aplicativo, instala de novo.
Aí nada, ele falou, peraí. Aí aquela coçadinha assim do Erickson, ele, daqui, seu Paulo, o senhor me permite? Aí deixei com... Essa eu vou até deixar você finalizar. Perguntei para ele, né, senhor Paulo, o senhor já fez o desbloqueio do seu cartão? Aí ele falou, não, já desbloqueei tudo. Eu falei, então, o senhor criou uma senha. O senhor lembra dessa senha? Que é a senha para entrar no aplicativo. Ah, não lembro. Não lembrava a senha, não. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Vamos fazer o reset da sua senha, tá bom? Tá bom, vamos lá. Fizemos todo o procedimento ali pelo celular dele mesmo, mostrei para ele como é que era, como que fazia, né? Falei para ele, ó, caso você esqueça mais uma vez, tá? Mas é sempre bom o senhor anotar, deixa guardado na carteira, junto ali, né? Para não acontecer, mas vamos lá, vamos fazer. Fizemos, né? Aí ele escolheu a senha dele lá, se eu não me engano era até o nome do neto dele, era o nome do neto dele. Bonitinho. Aí colocou lá, mostrei para ele como fazia, porque o que motivou tudo foi porque ele queria a fatura do cartão, né? Aí eu mostrei para ele como que fazia o download do arquivo, aí mostrei para ele aonde achava o download do arquivo no celular dele. Falei, ó, seu Paulo, você vai vir aqui em arquivos, downloads, vai estar tudo aqui. Inclusive tinha arquivos que ele mesmo já tinha baixado. Olha lá. Aí eu mostrei para ele, falei, ó, tá vendo, senhor Paulo, tá tudo aqui, ó, tá vendo? Foi um caso assim, o cliente saiu super feliz, super satisfeito. Né? A gente não tem essa prática, né? Normalmente o grupo ele não tem esse atendimento presencial, né? Mas o cliente estava lá, a gente decidiu fazer esse tipo de coisa, mas a gente normalmente sempre recomenda que liguem ou se não tiver com crédito, manda uma mensagem no WhatsApp. O atendimento ele vai ser o mesmo, né? A gente vai orientar da mesma forma, a gente vai ter a mesma paciência, vai orientando cada um dos botõezinhos sem pressa, né? Sem pressa nenhuma. Teve até um outro caso também de uma cliente de Santa Catarina, que ela estava com um problema no cartão, né? Só vou falar rapidinho esse caso aqui, só para mostrar mais uma das vantagens da gente ser interno. Né? Ela estava com um probleminha no cartão e aí a gente aqui no saque não conseguia resolver, tentava de um jeito, tentava de outro, não resolvia. E aí eu simplesmente, né, a gente tem algumas unidades, né, o grupo tem alguns outros prédios, peguei, saí daqui, fui até o prédio onde ficava a central de cartões, sentei com o responsável do processo, a gente resolveu, voltei para a central do saque, liguei para a cliente, falei, ó, dona, tudo certo, pode usar o seu cartão, tá resolvido. Então, assim, é esse tipo de experiência que a gente quer propor, né? Que o cliente ele entenda que a gente está se dedicando para conseguir resolver o problema dele. Né? No final do dia, o que importa é a satisfação do cliente. Perfeito. É aquela coisa, né? Nós queremos proporcionar o melhor atendimento e ao passo que o retorno é muito gratificante, eu imagino. Você ouvir aquela cliente ali de Santa Catarina agradecendo, finalmente o problema foi resolvido. Sim. Aqui, é muito gratificante saber, ó, conseguimos resolver. Exatamente. É muito bacana essa troca que o atendimento tem ali sendo a linha de frente. Mas voltando aqui para um assunto um pouquinho menos emocional, digamos. Ah, Cris. O sol tá em câncer, tá todo mundo emocionado. Tá todo mundo emocionado. Como, na visão de vocês, o atendimento impacta na imagem da empresa? O impacto ele é total. Como eu comentei, uma pessoa quando vai falar mal de uma marca, de uma empresa, fala para 10 pessoas. É muito difícil alguém acordou hoje, hoje eu acordei com uma vontade de fazer um elogio e ligar. É muito difícil. Mas para reclamar, ela vai reclamar por telefone, pelo WhatsApp, nas mídias sociais, para a vizinha, para o cachorro, para todo mundo. Então, é essencial que o atendimento ele seja feito da melhor forma, resolutivo, humanizado, com o tempo de resolução rápido, né, porque isso causa uma jornada que tenha outros canais de atendimento que é o que a gente tem. Então, a gente não se resume só a um canal, a gente tem diversos canais de atendimento. Então, acho que isso é primordial, né, para a marca da empresa. Né? E eu acho que a nossa área de atendimento ela faz isso com muita excelência. Né? Então, tem um impacto muito positivo nisso. Então, poxa, em qualquer parceiro que fala, olha, você tem vários canais de atendimento para resolver seu problema. Exatamente. E a gente vai resolver o problema deles. A gente volta lá no início do bate-papo, né? Que é a primeira experiência do pós-venda, é o saque. Então, a imagem da empresa está ali, né? Então, a gente conseguir ser um saque compreensivo e resolutivo para um parceiro, né, que vai começar a vender o nosso produto, a divulgar o nosso produto, é muito importante.
né? Para ele saber que ele está trabalhando com um grupo sério, com uma empresa que tem credibilidade, uma empresa que se preocupa com a qualidade do atendimento, não só da venda. Então, isso assim transfere totalmente para a imagem da empresa e facilita para que a gente capte mais parceiros, né? É isso. Exatamente. E nessa questão toda, o saque próprio é um diferencial para gente especial que trabalha com consignado, no sentido que o consignado nem sempre é compreendido por todo o público. Às vezes a pessoa precisa, mas não entende exatamente ali. E nós termos o saque próprio é um diferencial? Foi o que o Erickson comentou. Aqui as pessoas acabam se tornando especialistas. Né? É diferente de você estar num saque terceirizado, onde tudo vai ser terceirizado e eles não compram a cultura, eles não fazem parte, inclusive, da cultura, dos processos. Então, tudo é muito mecânico da parte assim, treinamento, passou. Então, o contato não é aquele contato que você vai ter com o colaborador. Então, muitas vezes, assim, é uma terceira que está em outro lugar. A pessoa está representando o nome da empresa, inclusive, porque quem liga não sabe que é uma terceira. Sim, é verdade. E muitas vezes, assim, as falhas na comunicação acabam ocorrendo. Então, tem muito ruído nisso. Então, acho que o diferencial de estar dentro de casa, as pessoas que estão trabalhando são especialistas, a rede de apoio que a gente tem, acho que o caso que o Erickson contou, de ele ir lá numa das filiais, pegar informação sobre cartões, voltar e ligar, isso jamais aconteceria numa terceirizada. Exatamente. Então, é um super diferencial. É perfeito. Sim. E além disso, né, a gente vai além da segregação, por assim dizer, do atendimento, né? A gente não tem apenas só o atendimento especializado da Aqui Capital. Então, assim, a gente tem um atendimento especializado para falar de cartão, um atendimento especializado para falar de contrato. Então, assim, todo o fluxo, né, no saque, ele é treinado para que a gente realmente tenhamos especialistas do que estão fazendo. Perfeito. Para que o pessoal entenda, para Exatamente. passar a informação de forma clara. Muito Perfeito. bem. Deixa eu perguntar para vocês aí, o que, na opinião de vocês, nós aqui da Aqui Capital, o nosso saque, já entendeu que é importante e que muitas empresas ainda não entendeu? O que a gente já compreendeu e está colocando em prática que é esse diferencial todo? Olha, o que já entendemos, né, que acho que ainda tem algumas empresas que estão aí um passo para trás. Eu acho que a multicanalidade que a gente tem, não é todas as empresas que têm, a velocidade na resolução que a gente tem, né, a facilidade do contato conosco, então acho que isso é fácil. Então, assim, a gente está em um processo de crescimento, num processo de investimento em tecnologia, né, para que a jornada do cliente seja mais fácil, para que a jornada do cliente seja mais gostosa, né, e a gente fidelize ele. Né? Então, ainda tem outras tecnologias aí que a gente está para implantar aí no decorrer do semestre, mas aí, spoilers à parte, mais para frente. Né? Mas acho que é um grande diferencial que a gente entendeu e a gente acaba estando né, um passinho à frente aí do mercado. Muito bem. Então, você começou, agora vai ter que liberar um spoiler pra gente. Eu falei para você não falar. Não pode começar e não me contar a novidade. O que vem por aí do saque daqui Capital? Qual mudança, qual implementação, assim, você consegue dar um spoilerzinho pra gente? Assim, hoje a gente está falando muito sobre tecnologia, sobre atendimento de bot, né, inteligência artificial. Acho que é a grande tendência. Sim. Tá, né, não só para a nossa empresa, como as outras, mas a gente precisa sair sempre um passo à frente. Mas a gente tem um projeto aí bacana, né, de melhorar ainda mais o nosso atendimento de WhatsApp, né, para que ele tenha a grande maioria das solicitações já lá, né, para já ser resolutivo. Por mais que a gente queira assim que o cliente fale, que o cliente, eu sei que a gente tem uma gama de clientes que ainda tem uma dificuldade com tecnologia. A gente quer deixar um atendimento personalizado, um atendimento mais inteligente ali para ele, para que ele consiga fazer e se sentir acolhido também. Então, assim, tem algumas coisinhas aí de inteligência artificial que tá para... Ó, Tá no gatilho. tá chegando. Muito bem. Deixa eu pedir para vocês aqui que deixem um recado, então,
para quem está atuando ou quem quer atuar com atendimento, ou até para os nossos parceiros que têm ali um atendimento pequeno, próprio ali também, alguma dica ou um recado mesmo de como vocês entendem o atendimento ao cliente, de como é relevante e de como os parceiros podem melhorar e implementar a própria operação deles nesse quesito? Acho que o primeiro ponto, eles podem contar muito com o SAC aqui para contribuir, né? E hoje, inclusive, né, a gente tem alguns materiais exclusivos aí que pode contribuir, né, na imersão do próprio parceiro, né? As áreas de apoio estão aí para poder reciclar, treinar e apoiar. Então, acho que eles precisam, sim, usar todos esses recursos que tem, porque a empresa tem todos esses recursos dentro de casa, né? Então, eu sempre recomendo para quem está querendo aumentar aí a sua gama de clientes, que se especialize, né? Que tenha a oportunidade de usar os recursos que estão dentro de casa, gratuitos, praticamente. Sim. Né? Essa gama de conhecimento é uma coisa que ninguém toma, é conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, mais poder, mais cliente, né? Mais rentável fica, mais saudável fica a base de clientes que a gente tem. Exatamente. Acho que para qualquer um que queira se aventurar nesse mundo de atendimento, né? O primeiro ponto é entender que a gente vai lidar com todo tipo de pessoa, né? De várias etnias, de vários graus da sociedade. Então, tem que estar preparado para isso, né? Tem que entender a importância de ter uma boa comunicação, a importância de buscar conhecimento. Não é só o fazer por fazer, é o ter a motivação pelo que eu estou fazendo aquilo. Trabalhar com atendimento, não vou iludir ninguém, não é fácil. Tá? Não é fácil trabalhar com atendimento, requer muita estratégia, requer muita paciência, muita dedicação. Mas, né, para quem realmente tiver afim, posso garantir que é muito satisfatório. A gente contou aqui alguns casos, desde nós enquanto líderes, né, desde analistas que estão abaixo de nós trazerem histórias para a gente, como casos também da cliente de Santa Catarina, ou do seu Paulo mesmo, Sim. que também trazem uma história diferente de agradecimento, de apoio, né? E é por isso. Né? Eu acho que a frase é basicamente assim, é por isso que a gente trabalha. Eu sempre vou firmar e vou falar muito sobre isso, ter o propósito. Porque sem propósito a gente não chega em lugar algum. A gente fica parado, Fica né? parado. Exatamente. Não tem um caminho a seguir, não tem um futuro para se alcançar. Adriano, Erickson, primeiro eu gostaria muito de agradecer. Esse bate-papo foi maravilhoso, aprendi muito, foi muito bacana conversar com vocês. E eu abro agora espaço para que vocês se despeçam da nossa audiência, se quiser deixar uma mensagem. Bom, eu que agradeço primeiramente o espaço. Eu fico feliz, acho que entrou mais uma caixinha dentro dos sonhos aí que a gente vem desenhando. Né? Eu tenho assim vários projetos, né, que a gente desenhou juntos, eu e o Erickson, e estar aqui nesse podcast não estava nem no projeto, mas eu acredito que é um dos mais importantes porque a gente está dando voz, né? A gente vai tirar dúvidas, a gente mostrar que o SAC ele é super relevante para a companhia estrategicamente, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, e que vocês possam contar com a gente sempre que precisar. E mais uma vez eu agradeço o Cris, né, todo o pessoal da organização desse podcast, que para mim foi incrível, muito esclarecedor, e espero que a gente possa voltar com novos temas, né, e assim que a gente for implementando coisas novas, a gente vem aqui para contar para os nossos parceiros, né, mostrar como o SAC está evoluindo e podendo ajudar a empresa da melhor forma. Ah, com certeza. Quando tiver aí novas ferramentas no SAC, a gente vai trazer Estaremos você aqui aqui. de volta, com certeza. Erickson? Bom, Cris, então, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pelo pessoal da produção também. Tá? É muito importante, eu acho, a gente ter vindo aqui hoje, falar um pouquinho sobre a realidade do SAC. A gente falou, né, sobre aí quem quiser entrar nesse meio. Acho que o bate-papo ficou cheio de dicas, Né? Sim. cheio de caminhos. Então, agradeço imensamente, agradeço ao grupo, agradeço aos parceiros que estão aí captando clientes para a gente, né? Sim.
Então, me coloco à disposição. Precisando, saibam que o saque sempre vai estar aqui. A gente está pronto para atender, a gente está se desenvolvendo, a gente está crescendo, está implantando tecnologia, estamos trabalhando com pessoas, né? Não só de robôs viverá o homem, mas também a parte humana aí a gente está valorizando bastante. E com certeza ficou ansioso pelo próximo convite aí. Não vamos dar mais spoiler, tá bom já? Porque senão a gente fica sem assunto. Mas com certeza aí na próximo bate-papo que a gente tiver, a gente vai ter muita coisa bacana para contar. Se me permitir, eu trago até número. Falo, ó, em julho a gente teve tantos atendimentos, agora a gente está com tantos atendimentos. Mas, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não, é exatamente isso. É muito importante frisar que na Aqui Capital, o atendimento ele é feito por pessoas reais, com compromisso e empatia. Na Aqui, o saque não é custo, ele é um valor. Agora eu gostaria de agradecer a nossa audiência por estar aqui com a gente e até o próximo. Tchau, tchau!